Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 17 de junho de 2024. Uma excelente segunda-feira para você, um excelente início de semana, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 17 de junho, dia do gestor ambiental, aquele profissional tido como um administrador do meio ambiente, pois cabe a ele as decisões referentes à exploração dos recursos naturais e ao impacto de atividades produtivas ao meio ambiente. Hoje também é dia do funcionário público aposentado, em homenagem àqueles trabalhadores que dedicaram anos de suas vidas no cumprimento de suas funções públicas. E hoje também é dia mundial do Karatê. A data é internacionalmente reconhecida pela União Internacional de Karatê, a WKF, na sigla em inglês, criado com o objetivo de promover e divulgar a prática da modalidade entre as pessoas de todos os países, além de lembrar o fundador Funakoshi e o legado espiritual e ético do Karatê. E hoje a gente vai ter uma entrevista relacionada ao Karatê também, no Dia Mundial do Karatê, né? Exatamente. Agora 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Hemocentro ultrapassa 4.000 bolsas de sangue coletadas no primeiro quadrimestre de 2024. Rodrigo Pacheco expressa opinião sobre texto que equipara aborto ao homicídio. Cúpula do G7, rascunho do documento final não tem menção ao direito ao aborto. O governo divulga regras da tarifa social de água e esgoto. Mauro Cid e o pai são intimados a depor novamente à Polícia Federal. Putin divulga condições ao fim da guerra. Hoje nós teremos uma entrevista com o professor Ricardo Orsi. E também com o karateca Guto Cardoso. Bom, agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesse começo de semana com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ellen. Nesta segunda-feira em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite o tempo também fica aberto. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima é de 28 graus. E a semana começa com destaque para a circulação de ventos, estimulando ainda muitas nuvens carregadas sobre parte do sul do país, com risco de temporal em Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul. A atuação do bloqueio atmosférico ainda impede o avanço de frentes frias de instabilidade sobre a maior parte do interior do país. As temperaturas devem seguir ainda acima da média, com muito sol e calor e ar seco. No interior paulista, a umidade tende a ficar em alerta durante as horas mais quentes do dia. Por exemplo, hoje em Botucatu, a faixa mínima atinge 26%. É uma umidade muito baixa. Continua terrível, né? E a gente vê no centro-oeste do Brasil, né, o calor, e a gente se lembra do Pantanal mais uma vez, né? O sofrimento está terrível lá, incêndios, queimadas e tudo mais. Terrível a situação. Eu vi uma imagem hoje pela madrugada de animais queimados, jacarés, enfim. É uma situação que nós vimos o auge disso tudo em 2020. Sim. E voltou, né? Eu acredito assim, faltou um planejamento, não tem como planejar com São Pedro, por exemplo, não tem isso, né? Mas assim, o combate, as brigadas, os voluntários e tudo mais, talvez não esperassem que a coisa seria de novo nessa magnitude. Nessa proporção. Né? Verdade. Agora 6 horas e 4 minutos, a teoria de Harvard sugere existência de vida alienígena escondida na Terra. Essa aqui é a nossa notícia inusitada. Pesquisadores da Universidade Harvard sugerem que existe uma civilização alienígena tecnologicamente avançada escondida aqui na Terra. Eles publicaram um estudo na revista científica ResearchGate para descrever os achados. A pesquisa sugere que os avistamentos de fenômenos anômalos não identificados, na tradução livre, ou comumente chamado de OVNIs, podem ser incidências ou evidências da presença dessa civilização oculta. Segundo os pesquisadores, essa civilização poderia estar vivendo em bases subterrâneas ou até mesmo disfarçada entre os humanos. A teoria, considerada altamente exótica pelos próprios autores, se baseia em diversas possibilidades, incluindo a ideia de que a civilização alienígena seja um remanescente de uma cultura humana antiga e avançada,
ou que tenha evoluído independentemente da espécie humana em um passado distante. Outra hipótese sugere que esses seres extraterrestres viajaram para a Terra vindos de outro planeta ou período de tempo. Os cientistas também levantam a possibilidade de que esses alienígenas ocultos possuem tecnologia superior à humana, mas que a utilizem de forma mágica como anjos presos à Terra. Para embasar essas hipóteses, a equipe cita diversos relatos de avistamentos de OVNIs associados a potenciais pontos de acesso subterrâneos como vulcões, sugerindo que esses locais podem ser bases da civilização alienígena. Embora a teoria seja considerada rebuscada pelos próprios autores, a pesquisa propõe uma nova perspectiva para o debate sobre a existência de vida extraterrestre. Os cientistas argumentam que, mesmo com baixa probabilidade, a hipótese merece ser considerada enquanto buscamos compreender o mistério dos OVNIs. Todo o estudo, no entanto, se baseia em especulações e não em evidências concretas. Eu acredito Você que de há muito eles estão entre nós. Acredito. Eu acho que eles só não se manifestam porque eles já viram que a civilização já está perdida, essa civilização aqui. Mas assim, eles não se manifestam do jeito que nós possamos entender essa manifestação. Que a gente espera, na verdade, né? Mas assim, existem rumores, vestígios, depoimentos, inclusive aqui em Botucatu. Sim. E a gente está trazendo porque tem o dia da ufologia. Semana aqui, que vem. Né? E a gente está tentando trazer alguém para falar sobre esse assunto, né? Pessoas que vivenciaram até uma situação emblemática em 1968, quando indícios de que uma nave extraterrestre tenha pousado em Rubião Júnior. Fotos do jornal, do tripé que queimou a grama da nave, pesquisadores inclusive da Unesp que tiraram foto, levaram lá um aparelho para saber a radiação daquele local. É uma coisa realmente interessantíssima. E a gente vai tentar trazer um depoimento, ou uma matéria, ou uma entrevista sobre no dia da ufologia, tá? Porque Botucatu tem tudo a ver. Eu tenho um caso interessante, mas eu só conto no dia. Como dizem, Botucatu é um lugar geograficamente favorável para surgimento de OVNIs. Aqui é a origem do universo. Né? Mas eu conto a história aqui com relação à ufologia na semana que vem, pode ter certeza. Boa. 6h07 agora. Bom, agora a gente vai saber o que tá rolando na internet, qual é a notícia viral, a notícia do momento, com a Juliana Marques. A notícia que tá bombando é sobre House of the Dragon. Após uma estreia que bateu recorde de audiência em 2022, a série lançou sua segunda temporada neste domingo, dia 16. House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, é a primeira série spin-off da famosa Game of Thrones. Sua história se passa 200 anos antes dos eventos na série original. Nessa nova temporada, em Westeros, começa a chamada Dança dos Dragões, a guerra que dizimou os dragões da casa Targaryen 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura, que incluam seu pacote. O capítulo já está disponível nos canais da HBO. E o segundo episódio foi ao ar no dia 16 de junho, com exibição nos canais e na plataforma de streaming Max. Realmente tá todo mundo falando dessa série, tava todo mundo muito ansioso aí para a nova temporada desse sucesso. Eu confesso que eu tentei algumas vezes começar, mas alguma coisa aconteceu, eu tava vendo uma outra série, eu nunca assisti o Game of Thrones. Eu também não. Nunca assistiu. Assisti. Eu menos ainda. Gente, então ninguém assistiu. Não, aqui ninguém. A Tata também não assistiu. Tata, Bom dia, você também não assistiu? Bom dia, também não assisti. Poxa vida. Gente, mas a Como é gente que a ouve gente tá- falar, né? Mas a minha mãe falando já assistiu e ela disse que é muito boa. Então, muita gente que eu conheço assistiu. Falou, como você nunca assistiu? Eu falei, não, assisti, eu tava vendo outra série. Época de pandemia, principalmente. Essa série, ela tá igual Breaking Bad. Muita gente assistiu e eu também não assisti. Entendi. Eu sei do que se trata, eu conheço, mas eu nunca assisti. Bom, eu acho interessante o seguinte, que o mundo inteiro fala dessa série, né? Assim, Tanto que agora teve até esse spin-off, né? Que é Uma sequência, história, né? é uma sequência, mas antes da série original. Tipo assim, como tudo começou, talvez. Isso, talvez. Eu também não assisti essa outra. talvez seja alguma Se coisa você assim. que está acompanhando o Primeiro Jornal, às 6h09 da manhã, nessa madrugada, né? Se você assistiu, dê o seu depoimento. Talvez a pessoa esteja acordada até agora assistindo. É. Tenha ficado acordada de madrugada. É verdade, é verdade. Viu? Bom, Dê o seu depoimento e vá dormir. você é fã de Game of Thrones? Mande sua mensagem aqui no 34 40 10 09 que a gente quer saber. Doideira, né? 6h09. Esporte.
E agora no esporte a gente vai ter a participação da Laura Marcelo, tem muita coisa para falar, afinal de contas, uma rodada com muitos gols do Campeonato Brasileiro este final de semana. E depois da Laura, a gente vai anunciar aqui, mas depois da Laura, você corintiano, atenção Lorival, tem gol do Corinthians hoje aqui no Primeiro Jornal com a narração do botucatuense Ricardo Mazei lá de Caraguatatuba. Então vamos com a Laura Marcelo primeiro. Bom dia, Laura. Bom dia, Primeiro Jornal da Prever FM. Segunda-feira de ressaca de tantos jogos no final de semana. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos 9 jogos da 9ª rodada com muitas emoções. Foram 4 vitórias por 2-1. Red Bull Bragantino sobre o Juventude e Atlético Goianiense sobre o Fluminense. Esses jogos com expulsões, polêmica. Mesmo resultado também de Sport Clube Vitória e Internacional e Botafogo sobre o Grêmio. Criciúma e Bahia empataram em 2-2, mesmo resultado do majestoso. Corinthians e São Paulo foi outro jogo com expulsão e polêmica na rodada. Além de Atlético Paranaense e Flamengo que empataram em 1-1. Vasco e Cruzeiro também empataram, mas sem gols. E por fim, o Cuiabá goleou o Fortaleza por 5-0. Ainda teremos Atlético Mineiro e Palmeiras às 8h30 da noite para fechar a rodada. Falando em fechamento de rodada, na Série B do Brasileirão, jogos fecharam a 10ª rodada da competição. Operário bateu o Santos por 1-0. Avaí ganhou do Guarani por 3-2. América Mineiro venceu o CRB por 2-1. Ponte Preta e Novo Horizontino, duelo dos técnicos pai e filho. A Macaca, com o pai, levou a melhor por 1-0. Também tivemos goleada, Ituano 3, Paysandu 5. Botafogo de Ribeirão Preto venceu Vila Nova pelo placar mínimo, assim como o Brusque sobre o Ceará e o Sport diante do Mirassol. Goiás e Curitiba ficaram no empate por 1-1. E temos o jogo que abre a 11ª rodada da Série B nesta segunda-feira. Chapecoense e Operário às 9h da noite. Pelo Brasileirão Feminino, 13ª rodada a todo vapor. Ferroviária 2, Sereias da Vila 0. Real Brasília que ganhou do Flamengo pelo placar mínimo, assim como o Grêmio sobre o Cruzeiro. E Avaí Kinderman venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Ainda teremos Botafogo Internacional e Fluminense e América Mineiro nesta segunda às 3h da tarde. São Paulo e Palmeiras também se enfrentam, mas às 4h. E um pouquinho mais tarde, às 6h, Corinthians e Red Bull Bragantino. Do Brasil para a Europa, 7 jogos abriram a primeira rodada da Eurocopa. A Alemanha goleou a Escócia por 5-1. Hungria perdeu para a Suíça por 3-1. Já a Espanha fez 3-0 sobre a Croácia. Itália venceu a Albânia por 2-1, mesmo resultado da vitória da Holanda sobre a Polônia. Eslovênia e Dinamarca ficaram no 1-1. E a Sérvia viu a Inglaterra fazer 1-0. Nesta segunda-feira ainda teremos Romênia e Ucrânia, logo mais às 10h da manhã, e Bélgica e Eslováquia, à 1h da tarde, e Áustria e França às 4h da tarde, lembrando esses jogos pelo horário de Brasília. Bom, final de semana repleto de futebol e eu quero saber de vocês aí do Primeiro Jornal se o time de vocês se deu bem, porque o meu não, tá? A equipe do técnico Fábio Carilli vem de 4 derrotas seguidas e é capaz de balançar no cargo. Ô Laura, só um detalhe, depois que a Laura deu a entrevista aqui, o Santos perdeu as 4 próximas partidas. Né? Não tá dando sorte. O Santos sorte, não ganhou não. mais nenhuma, ele estava quase líder do campeonato, agora perdeu as 4 partidas seguintes. O meu time não perdeu, mas também não ganhou, porque joga hoje à noite. Olha O só. Palmeiras joga hoje à noite com o Atlético Mineiro. O meu também não perdeu nem ganhou. Você não tem time. Porque eu não torço pra ninguém. Já o que eu tava torcendo também não perdeu nem ganhou. Foi São Paulo. Empatou 2-2. E a Tata? É, o meu também é São Paulo, não perdeu nem ganhou. Gente, Entendi. a gente tá todo mundo do mesmo jeito aqui hoje. Mas eu não vi o jogo todo, mas eu vi um trecho do Corinthians e São Paulo ontem, na Neoquímica Arena, e foi um belo jogo, né? Jogo de 4 gols, né? Expulsões, um jogo bastante... E aquela história, se o Corinthians está numa fase ruim no Campeonato Brasileiro, quando é clássico, gente,
Isso é histórico no futebol. Se é clássico, outro tá na lanterna, outro tá liderando, clássico é clássico. E nós temos agora um gol do Corinthians, e foi um golaço, né? Narrado pelo botucatuense Ricardo Mazei, nosso amigo Ricardo Mazei, que está lá na rádio, na Caraguá FM, e toda segunda, quando tem gol, ele manda pra gente. Vamos ouvir então o gol do Corinthians. Atenção, corintianos de plantão. Gol do Corinthians do primeiro jornal. Vem o lateral, tocou, Coronado, engatilhou, bateu pro gol! Faz e fez! Tá aí Ricardo Mazei, grande abraço ao Ricardo Mazei, botucatuense, né, que narra pela Caraguá FM, narrou o Corinthians 2, São Paulo 2. E aqui no fundo, nos nossos telões aí, jogos sendo exibidos, jogo do Flamengo, não mostramos o gol do Corinthians, a gente tem que dar um jeito de mostrar esse gol. Deve estar por aqui em algum lugar aí, aqui no vídeo. Porque eu tenho certeza que o Lorival, cadê o gol do Corinthians, né? Cadê? Mas olha, foi muito legal o jogo 2-2, eu repito, né? Bastante emocionante e um jogo com expulsões, enfim, o clássico é clássico e foi isso que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje nós temos Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras, o jogo vai ser em Minas, e teve uma polêmica também envolvendo o Dudu. Pegou muita gente surpresa. No sábado, o Dudu, jogador do Palmeiras, que está há 9 meses se recuperando de uma cirurgia, né, em virtude de uma fratura séria que teve, de repente vem a bomba que o Dudu foi negociado com o Cruzeiro. O diretor de futebol do Cruzeiro dando entrevista, Dudu ganha 2.200.000 por mês no Palmeiras. Ficou 9 meses treinando e ganhando 2.200.000 por mês. De repente vem a informação de que ele fechou por 3 milhões por mês com o Cruzeiro. Enfim, caiu feito uma bomba nos meios esportivos. A torcida do Palmeiras ficou pé da vida, com imagino, razão. Revoltadíssima, com razão. Aí o Dudu quis voltar atrás, falou, não, eu não vou aceitar. Enfim, tá uma polêmica agora. Você aceitaria quem declarou que gostaria de sair, mas resolveu ficar por causa da depressão? É uma polêmica aí envolvendo o Dudu do Palmeiras. Aguardem os próximos capítulos. Pro torcedor fica uma coisa meio como traição, né? Fica, hein? Fica mesmo. Assim, fez M o Dudu, hein? Fez M. Quer dizer, o dinheiro é tudo. Né? 800 mil reais a diferença, mais ou menos assim. Sim. Tá? Só que é o seguinte, né? Ele tá desde 2015 no Palmeiras. 9 anos, tá? Aguardemos. É tempo, né? Agora, 6h18, Mavericks vencem e seguem vivos nas finais da NBA. O Dallas Mavericks segue vivo nas finais da NBA. Em um jogo 4 dominante, os Mavs venceram o Boston Celtics por 122-84. A partida que valia a vida para Dallas teve um show de Luka Doncic e um Boston Celtics apático. Essa foi a terceira maior vitória em finais da história da NBA. Com a vitória de Dallas, será necessário um jogo 5 na série. A próxima partida será em Boston, na segunda-feira, hoje, né? Dia 17 de junho. A partida está prevista para as 21 horas aqui no horário de Brasília. Amanhã a gente fala quanto foi, né? 6h19, o ranking da FIFA feminino, o Brasil sobe uma posição antes de Olimpíadas. O Brasil subiu uma posição no ranking feminino da FIFA, em atualização divulgada nesta sexta-feira, a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com 1.948,87 pontos, a seleção aparece na 9ª colocação, fruto das goleadas por 4-0 sobre a Jamaica
em amistosos na Arena Pernambuco e na Arena Fonte Nova no início de junho. As brasileiras também foram beneficiadas pela queda da Holanda, que saiu do topo 10 e parou na 11ª colocação com 1.936,12 pontos. As holandesas enfrentaram a Finlândia 2 vezes na data FIFA de junho, somando uma vitória por 1-0 em casa e um empate 1-1 fora, pelas eliminatórias da Eurocopa Feminina. A Espanha, atual campeã mundial, continua na liderança, seguido pela França. O futebol feminino nas Olimpíadas de Paris será disputado entre os dias 25 de julho e 10 de agosto. O Brasil está no grupo C, junto com Espanha, Japão e Nigéria. A estreia da seleção brasileira será contra as nigerianas no primeiro dia de torneio em Bordeaux. Agora 6 horas e 20 minutos, lembrando que às 7 horas nós vamos conversar com o professor Ricardo Orsi. Se você gosta de abelha, se você tem curiosidade sobre abelha, o assunto às 7 horas vai ser abelha aqui. Né? O professor Ricardo Orsi, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, vai estar falando com a gente aqui, porque muita gente vê abelha, tem medo, um especialista vai estar falando sobre abelha sem ferrão, as abelhas africanizadas, enfim, o assunto vai ser abelha às 7 horas aqui no Primeiro Jornal. E depois, 7h30, a gente vai falar sobre karatê com o Guto Cardoso, né? Que vai falar a respeito de karatê aqui. Tem muita coisa boa para acontecer no Primeiro Jornal, que volta já já. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. A sua cidade no Primeiro Jornal. Agora 6 horas e 22 minutos, vamos agora a um resumo das principais notícias policiais neste final de semana com o delegado seccional de polícia de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Eren. Bom dia a todos que nos acompanham. Passaram um resumo aí das principais ocorrências do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. E tivemos aí como destaque a Operação Direção Segura Integrada, que envolve Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Polícia Técnico-Científica, onde foram realizados 531 testes passivos, também uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante aí durante essa operação. Também, durante essa semana que passou, a Polícia Civil de Botucatu deu apoio ao seccional de Avaré, no cumprimento de 3 mandados de prisão e 11 mandados de busca, referente à investigação contra uma quadrilha especializada em furtos em condomínios de luxo. Esses crimes ocorreram em Avaré e a Polícia Civil de Botucatu foi dar apoio aí no cumprimento desses mandados de prisão e mandado de busca. Também tivemos prisão em flagrante por posse irregular de munições e o autor foi preso em flagrante ali no bairro Maria Luísa, em Botucatu. Também tivemos um furto em residência no Jardim Estoril, em São Manuel, onde foi subtraído TV e o carro da vítima. E na sequência, graças aí ao radar, muralha virtual, esse veículo acabou sendo localizado em Mogi Guaçu, com a TV dentro do carro e o autor já identificado. Também tivemos prisão em flagrante por tráfico de drogas em Conchas e prisão em flagrante por tentativa de furto a estabelecimento comercial em Itatinga. Também tivemos 4 capturas de procurados na região, sendo que um deles é autor de latrocínio e diversos roubos na região de Tietê e estava escondido numa fazenda aqui na nossa região. Também tivemos o roubo na quinta-feira, foi amplamente divulgado, né? Roubo à residência, que felizmente acabou bem aí com a recuperação de todos os bens subtraídos e também
prisão de todos os autores. Foi um esforço conjunto das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, e conseguimos aí êxito na prisão dos autores. É uma resposta rápida a esse crime. Também estamos enviando policiais civis da nossa região de Botucatu, também região de Sorocaba, para o Rio Grande do Sul, para apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em razão da calamidade lá por conta das enchentes. Então, também estamos prestando nossa solidariedade, enviando policiais para dar apoio, né, pelo menos por uma semana, a gente também dá nossa contribuição ao povo lá do Rio Grande do Sul. Então é isso. Um abraço a todos e boa semana. 6h25. Nós tivemos um fato horrendo esse final de semana, né? Na Castelo Branco, lá próximo a Boituva, num acidente na rodovia, na Castelo Branco. 2 carros acabaram se chocando, né? Rasparam um no outro ali e de repente o carro da frente sai e o cidadão com a mão para trás, pedindo pro pessoal do carro de trás abrir o vidro. E ele tá o quê? Armado. Quando não abre o vidro, ele dá uns 2 passos para trás e atira. Atira no pneu e no para-brisa, né? Isso, e o carro que ele atirou era um carro blindado, com um casal ali, e no momento, inclusive, quem assistiu, inclusive, esse vídeo, a pessoa do carro atingido pelos disparos estava, no momento, ligando para a polícia. Ligando para a polícia. O cidadão e a esposa dele, desse cidadão, do atirador, né, a esposa dele também filmando, né? Falou para alguém do carro, fique no carro e não sei o que, e saíram. A polícia foi até a casa dele, parece que em Porto Feliz, mas ele está foragido, né? Aí encontrou lá arma branca, um sabre, enfim. Você vê a figura, né? Quando chega com a mão para trás e fala, gente, é o perfil, né? Do cidadão, né? 6h26, foi terrível de ver uma cena dessa no Brasil. Isso, infelizmente... A gente fica sem saber o que dizer, né? Não, fica um negócio, infelizmente, está se tornando rotineiro. Afinal de contas, se armou a população, né? E esse cidadão, no caso aí, o atirador, não tem porte de arma, não tem licença, tá? Você imagina, né? 6h27. Cuesta Reggae Fest será evento oficial de Botucatu. Na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última segunda-feira, dia 10, foi apresentado um projeto de lei que visa incluir o Cuesta Reggae Fest no calendário oficial do município. A primeira edição do festival ocorreu em 2023, tornando-se um dos maiores eventos de reggae da região. Realizado no restaurante Pé de Peixe, o festival ofereceu 10 horas contínuas de apresentações de artistas de reggae, além de contar com uma praça de alimentação, diversas atrações culturais e projeções. As músicas apresentadas abordaram temas políticos, sociais e espirituais. Ainda não há informações sobre a edição de 2024. 6h28 agora, revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos é pauta na Câmara Municipal. Na sessão ordinária do último dia 10, um projeto de lei de iniciativa do prefeito aprovou a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu e dá outras providências. Os resíduos sólidos são os materiais descartados das residências, hospitais, sendo um assunto importante de impacto para a cidade e para o meio ambiente. A gestão integrada de resíduos consiste em um conjunto de ações e procedimentos adotados em nível estratégico, que buscam soluções para os resíduos. Para viabilizar essas ações, é imprescindível considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Prever FM, virando agora para 6h29, Hemocentro ultrapassa 4.000 bolsas de sangue coletadas no primeiro quadrimestre de 2024. O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu tem números que evidenciam o importante trabalho de coleta de sangue com doadores. No primeiro quadrimestre de 2024, entre coletas externas e no próprio Hemocentro, foram 4.426 bolsas de sangue coletadas. Quando uma bolsa de sangue é coletada, há uma separação dos componentes do sangue. Por isso, se diz que uma bolsa pode salvar até 4 vidas, pois são 4 os componentes em processamento, quais sejam concentrado de hemácias e plaquetas, plasma e crioprecipitado, que é a fonte concentrada de algumas proteínas plasmáticas. Cada paciente recebe os componentes do sangue de acordo com a sua necessidade. Há pacientes que recebem apenas o plasma, outros que receberão apenas plaquetas e assim sucessivamente.
Por isso, 4.426 bolsas de sangue coletadas foram processadas 9.377. Com isso, o Hemocentro do HC consegue utilizar parte destes estoques no próprio hospital e uma parcela é destinada a agências e hospitais da região. Especificamente, neste primeiro quadrimestre de 2024, 6.657 bolsas de sangue foram destinadas a serviços de saúde da região. O diretor do Hemocentro, Dr. Cláudio Lucas Miranda, ressalta as estratégias que contribuíram para esses resultados. A produção apresentada pelo Hemocentro do HC referente aos primeiros 4 meses do ano de 2024 evidencia que as estratégias adotadas pela gestão do nosso centro de hemoterapia para ampliação de captação de novos doadores e a fidelização também dos doadores já cadastrados teve êxito na sua execução. Além disso, a ampliação das atividades extramuro em parceria com municípios da região e com os órgãos da sociedade civil organizada, principalmente aí o aumento das coletas externas que fizemos nos municípios da região, trouxeram um grande número de novos doadores de sangue para o nosso Hemocentro, tornando os estoques ainda mais seguros e possibilitando o fornecimento de sangue e outros hemocomponentes em quantidades adequadas para atender o grande aumento do consumo que tivemos durante a epidemia de dengue, principalmente agora em todos os hospitais da nossa região. Finalizando, acho que tudo isso destaca o papel de liderança e o tamanho da importância regional e estadual do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Para se tornar um doador, é necessário atender a alguns requisitos básicos como estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de idade com autorização dos responsáveis. Tem que pesar no mínimo 50 quilos. Estar descansado e alimentado no momento da doação. Antes da doação é feita uma triagem para avaliar a aptidão do doador, garantindo a segurança e a qualidade do sangue coletado. O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Aos sábados, das 7 às 12 horas, no campus da Unesp Botucatu, em Rubião Júnior. Prever FM 6h32, músico Escova, do trio Mocotó, morre aos 68 anos. Morreu na noite da última quinta-feira, aos 68 anos, o cantor e multi-instrumentista Marco Antônio Gonçalves dos Santos, mais conhecido como Escova, do trio Mocotó. Escova é natural da capital, mas morava em Botucatu, onde ficou internado por quase 3 semanas após sofrer uma parada cardiorrespiratória no fim de maio. O músico iniciou sua carreira na década de 70, sob a influência de uma madrinha com quem morava e que era pianista. Escova também foi um dos fundadores do Clube do Choro de São Paulo e acompanhou músicos como Breck, Itamar Assunção, Gangue 90 e as Absurdetes e Jorge Benjor. Entre 1987 e 1991, liderou o grupo Escova e a Máfia, de samba rock, quando se tornou símbolo da black music brasileira. Em 2003, se juntou a Nereu Gargalo e João Paraíba, integrando o trio Mocotó, com quem se apresentava até os dias atuais. Pelas redes sociais, o grupo chegou a pedir orações e boas energias quando o músico ainda estava internado. E muitos amigos, muitos músicos da noite botucatuense prestaram homenagem, ao Escova, que faleceu e já tinha, uma vida cotidiana aqui na cidade de Botucatu. Os nossos sentimentos aos amigos, aos familiares do Escova, que faleceu na última quinta-feira. Agora, na Prever FM 6h33, e a CETESB abre programa de estágio com mais de 270 vagas no interior de São Paulo. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, anunciou na quarta-feira, dia 12, a abertura de 275 vagas de estágio para diversas áreas em mais de 45 municípios de São Paulo. Conforme a instituição, as vagas estão disponíveis para estudantes do ensino superior. A jornada de trabalho dos estagiários é de 30 horas semanais. Os selecionados receberão um bolsa-auxílio de R$ 937,59, além de benefícios como vale-transporte e auxílio-refeição. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, e realizar uma prova online. O prazo se encerra às 12 horas do dia 3 de julho.
Os candidatos devem estar com o cadastro atualizado no portal do CIEE para início da prova online. Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico www.ueb.ciee.org.br. Prever FM 6h35 e Ministério Público apura denúncia de golpe aplicado por loja de games em Bauru. Uma investigação do Ministério Público de São Paulo foi instaurada para apurar o suposto golpe de uma loja de games na venda de um curso de programação em Bauru. Pelo menos 70 pessoas afirmam terem sido lesadas por uma franquia de estúdios de entretenimento e educação. Eles contrataram a empresa Studio Games, que oferecia um curso de design de games com contratos entre R$3.000 e R$4.000 e tinha como alvos jovens, incluindo crianças e adolescentes. No entanto, antes da conclusão das capacitações, a unidade da loja, que ficava localizada no 3º piso de um shopping na zona sul de Bauru, fechou as portas e não ressarciu os clientes que pagaram pelo curso, em especial os pais e responsáveis dos estudantes. No dia 11 de maio, o estúdio publicou nas redes sociais que estava fechando as portas. Segundo os denunciantes, que mantêm um grupo nas redes sociais, os responsáveis pela franquia tinham avisado parte dos clientes dias anteriores sobre a decisão. Porém, a loja não deu detalhes sobre o ressarcimento de contratos que haviam sido fechados. Desde então, os clientes alegam que tentam conseguir o dinheiro de volta. Além de registrarem boletins de ocorrência contra a empresa, as vítimas também acionaram o Ministério Público de São Paulo na semana passada com o encaminhamento de uma representação. A Promotoria de Justiça de Bauru disse que recebeu a representação e já instaurou um inquérito civil para apurar o caso. Neste momento, a promotoria busca localizar os responsáveis pela empresa para ouvi-los. Já a polícia arquivou o registro, pois considera que o caso deve ser tratado na esfera civil. A Studio Games funcionava como um espaço de entretenimento no shopping e também de prestação de serviços. Mediante ao pagamento de uma taxa, as crianças e adolescentes podiam ir até lá jogar com computadores ou fazer cursos. Em nota, o grupo Haja Educação e Entretenimento, na condição de proprietário da unidade franqueada em questão, afirmou que as atividades da loja se encerraram no dia 6 de maio de 2024 e que todos os clientes que possuíam cursos em aberto ou que haviam comprado pacotes de festa de aniversário foram devidamente informados do fechamento da unidade. O grupo pontuou ainda que todos os clientes foram convocados para formalizarem o término do contrato mediante a assinatura do respectivo termo de devolução, situação que foi compreendida e aceita de forma expressa pela quase totalidade dos clientes. O comunicado diz ainda que o fechamento da loja também foi informado por meio das redes sociais, com a divulgação do contrato da unidade de Bauru para que da unidade de Bauru para que todos os clientes pudessem entrar em contato com o financeiro para formalizar a devolução dos valores por eles eventualmente pagos, e que a devolução dos valores pagos pelos clientes será iniciada no dia 10 de junho de 2024, já teria sido iniciada, né? Com previsão de término em 30 de julho de 2024, conforme informado aos clientes. Eu acho que eles podiam fazer diferente, né? Devolvem o dinheiro, depois encerram as atividades. Claro. Não é verdade? Claro. É uma coisa mais lícita, mais lógica, né? E mais leal de ser feita. É, né? O que o cliente espera, na verdade, né? Que coisa, mas eu tô achando que não sei não, hein? Eu acho que esses clientes rodaram, hein? É. Game over, né? 6h38. Olha, Márcio, tá rolando muita promoção aqui na Prever FM, né? Verdade? É. Que agora, além da promoção da Alexa, em dobro, né? Que vai ser agora dia 1º de julho, tá chegando já. Tá chegando. O pessoal já tá começando a ficar ansioso. Agora tem uma próxima promoção, já pensando já no Dia dos Pais, que é a promoção Super Tela do Paizão. Super tela. E é uma super tela mesmo. Super tela é gigante. Nossa. É uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas só. 4K ainda, hein? É assim, é top de linha. E ainda tem um plus, tá? Porque se de repente o ganhador, o pai, né, for associado do sistema Prever, ainda tem um plus aí. Ele vai levar ainda também junto um soundbar Samsung Bluetooth e um subwoofer sem fio. Aí vai virar cinema na sala. O pai não vai sair de casa mais. Vai virar um cinema na sala, Márcio. Que loucura, não, gente? Isso aí vai ser dia 31 de agosto, né? Dia 31 de agosto, às 11 da manhã, rola o resultado dessa promoção. Gente, então, olha, dia 1º de julho tem a Alexa. A Alexa, que é pelo Instagram, tem que seguir, curtir o post e marcar alguém no post também. E dia 31 de agosto, em comemoração ao mês dos pais, nós teremos
essa Smart TV de 75 polegadas. Pequenininha, quase nada. E, gente, tá esperando o quê para participar, para curtir a programação do dia a dia da Prever FM 100.9? É a rádio para todo mundo, né? 6h39, vamos para mais um rápido intervalo? Sim. Lembrando que ainda hoje tem entrevista, vamos falar sobre abelha às 7 horas, às 7h30 vamos falar sobre karatê, tem muita coisa boa para acontecer no Prever FM que volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal, Prever FM. Agora 6h40, Rodrigo Pacheco expressa opinião sobre texto que equipara aborto ao homicídio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que o projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio, caso chegue ao Senado, será tratado sem pressa. A declaração foi feita um dia após a Câmara dos Deputados, em votação relâmpago, aprovar a urgência do projeto, ou seja, votá-lo direto no plenário, sem passar pelas comissões, onde o texto teria mais chance de ser modificado. Segundo Pacheco, o tema é complexo e sensível e demanda uma análise cuidadosa e ampla discussão entre os senadores. Ele ressaltou a importância de considerar todas as implicações jurídicas, sociais e de saúde pública antes de qualquer deliberação. Evitamos legislar sobre matéria penal pautada pela emoção. Vamos receber o projeto e teremos toda a cautela em relação a esse tema. Preciso ler o projeto. Uma matéria dessa natureza jamais iria direto ao plenário do Senado, afirmou o presidente Rodrigo Pacheco. Precisava ver o projeto para saber exatamente. No Senado não haverá assodamento ou pressa, completou. Pacheco também disse que a diferença entre aborto e homicídio atualmente está no Código Penal e que qualquer mudança deve ser vista com cautela. Na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida. Está lá no Código Penal. Ele é naturalmente diferente do homicídio. Então, há uma diferença evidente entre matar alguém que nasce com vida e a morte do feto através do método de aborto, que também é um crime. Mas são duas coisas diferentes. São bens jurídicos parecidos, mas são situações diferentes do feto e de alguém que nasce com vida. Então, toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, afirmou o presidente do Senado. O projeto que gerou polêmica nos últimos dias é uma iniciativa das alas conservadoras do Congresso. Hoje, o aborto não é considerado crime em 3 situações. Se o feto for anencefalo, se a gravidez for fruto de estupro, se a gravidez impuser risco de vida para a mãe. Fora desses casos, o aborto é considerado crime. Na prática, o que ocorre é que a mulher não vai presa, mas passa pelo constrangimento legal de responder a um crime. Equiparar a homicídio, portanto, torna o aborto um crime de penalidades muito mais duras. A proposta também altera o artigo que estabelece casos em que o aborto é legal para restringir a prática em casos de gestação resultantes de estupro. Conforme o texto, só poderão realizar o procedimento mulheres com gestação até a 22ª semana. Após esse período, mesmo em caso de estupro, a prática será criminalizada, o que não acontece hoje. Quer dizer, equiparando a vítima com o estuprador. Sim. Né? Com pena até maior, né? Isso que eu ia falar, com uma pena inclusive maior, o que eu particularmente acho absurdo. Eu acho o seguinte, né? Tá causando uma polêmica e não poderia ser diferente, né? Eu vi uma postagem, até compartilhei, é o seguinte: então o homem deveria fazer a vasectomia, né? Segundo informações, 99,9% dos casos de estupro com gravidez, né, indesejada, seriam reduzidos, 99,9%. E a vasectomia, no caso do homem, né, ela pode ser revertida futuramente, tá? Então, que também se trate o corpo da mulher, o corpo do homem, assim como se trata o corpo da mulher.
Tá? E aquela história, né? Tem o ultracrepidário. É um nome bonito, né? Eu acho. É aquela pessoa que opina sobre o que não entende, dá palpite sobre o que não entende. Ultracrepidário. Olha, eu vou mais suave. Tem uma frase famosa de um seriado chamado Friends, né? Uma frase famosa da personagem Rachel Green, que diz o seguinte: sem útero, sem opinião. Aí que tá, né, gente? Aí é que tá, né? Mas um assunto polêmico e, assim, um momento terrível para se tratar desse assunto, e a gente percebe o seguinte, é uma mistura de religião, né? O fanatismo religioso também envolvido nisso, e a gente vai trazer especialistas no Código Penal para falar sobre esse assunto nos próximos programas. Eu Fiquem acho que atentos. mais do que crime, a maioria das pessoas, elas veem o aborto como uma coisa ruim mais pelo lado religioso do que pelo criminalístico. Você se lembra em 2020, né? Época terrível do Brasil, né? Que uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada, que tentou fazer um aborto, né? Manifestações das pessoas contra o aborto, num caso desse, mais do que necessário, né? Fizeram manifestações, cercaram a clínica, enfim, uma loucura que aconteceu. Então, aguardemos os próximos acontecimentos, mas a população, as redes sociais estão se manifestando, passeatas na Avenida Paulista, nós tivemos no sábado, enfim, é um assunto bastante polêmico, tá? Que vai ter repercussões. 6h45. Cúpula do G7. Rascunho de documento final não tem menção ao direito ao aborto. Um rascunho do documento final, do comunicado final da cúpula do G7, não tem menção ao direito ao aborto legal e seguro, de acordo com a agência de notícias Reuters. Os líderes dos países do G7 se reuniram na última semana para seu encontro anual na Itália, e uma controvérsia sobre a inclusão de uma frase sobre o direito ao aborto legal e seguro no documento final do encontro dos líderes dos países causou uma racha entre a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e os representantes dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França. Segundo o rascunho visto pela Reuters, a declaração do G7 manteve compromissos com o acesso universal a serviços de saúde adequados, acessíveis e de qualidade para mulheres, que os líderes assumiram no encontro no ano passado em Hiroshima, no Japão. No entanto, foi removida a referência específica no comunicado de 2023 sobre a importância de acesso ao aborto seguro, ilegal e cuidados pós-aborto. A Itália, que detém a presidência rotativa do G7, disse que não havia necessidade de repetir a linguagem, porque eles haviam reiterado especificamente seu compromisso de Hiroshima. Diplomatas disseram que França e Canadá tentaram fortalecer a linguagem sobre os direitos ao aborto, mas não conseguiram convencer os italianos. Em abril, o governo italiano deu permissão para que grupos anti-aborto tentem convencer mulheres a não abortar dentro das clínicas especializadas no procedimento. Macron, da França, falou aos jornalistas sobre o tema. Ele disse que na França há igualdade entre homens e mulheres, mas que essa não é uma visão compartilhada por todos no espectro político. O G7 é um bloco informal de democracias industrializadas que se reúne anualmente para discutir questões e preocupações compartilhadas. A cúpula do G7 começou na última quinta-feira na Itália com a presença de líderes dos países membros e convidados. O presidente Lula participou do encontro como convidado. O grupo utilizou a cúpula para discutir desafios relacionados à inteligência artificial, migração, o ressurgimento militar russo e poder econômico da China, entre outros tópicos. O apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia será o principal tópico da reunião. A cúpula aconteceu após partidos de extrema-direita em países do continente europeu acumularem vitórias em seus respectivos países nas eleições do Parlamento Europeu, que finalizaram no último final de semana. Essas vitórias, juntamente com as eleições no Reino Unido, França e Estados Unidos, abalaram o establishment político global e adicionaram peso a esta cúpula. Prever FM 6h48 e o governo divulga regras da tarifa social de água e esgoto. As diretrizes para aplicação da tarifa social nacional de água e esgoto foram publicadas nesta sexta-feira, dia 14, no Diário Oficial da União. O benefício consiste em um desconto de 50% sobre a tarifa aplicada nos primeiros 15 metros cúbicos de uma residência. O valor excedente do consumo será cobrado como tarifa regular. Para poder participar do benefício, o brasileiro deve ter renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 706. O valor não considera outros benefícios, como o Bolsa Família, e se enquadrar em algum dos tópicos abaixo. Pertencer à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para programas sociais. Pertencer a uma família que tenha entre seus membros
pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e que receba o benefício de prestação continuada e outro benefício equivalente. O nome de quem pode ser beneficiário será feito de forma automática pelo prestador do serviço com base no CAD único e nos bancos de dados já utilizados pelos prestadores. Conforme a publicação do DOU, a tarifa social será financiada por meio do rateio do custo entre todas as unidades consumidoras de água da região. O Poder Executivo também foi autorizado a criar uma conta de universalização de acesso à água para contribuir com a redução das desigualdades sociais e prover recursos para compensar descontos aplicados aos usuários que não tenham capacidade de cobrir o custo integral dos serviços. O relator do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, estimou em maio, quando o projeto foi aprovado pelo Senado, que o benefício poderia atingir até 54% da população das regiões Norte e Nordeste. Além disso, em fevereiro, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto, ele acreditava que o custo inicial do benefício deveria ficar entre 1,8 bilhão e 5,5 bilhões. O relator do projeto previa ainda que cerca de 34 milhões de famílias que se enquadrariam na medida, embora nem todas tenham hoje acesso à rede de água e esgoto. 6h50, Mauro Cid e o pai são intimados a depor novamente à Polícia Federal. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e seu pai, general da reserva Mauro Lourena Cid, foram intimados pela Polícia Federal para prestar novos depoimentos. A decisão foi tomada no âmbito das investigações sobre as joias que o governo da Arábia Saudita deu de presente ao governo brasileiro na gestão Bolsonaro, mas que seriam incorporadas como patrimônio individual, contrariando a lei. Os depoimentos agendados para a próxima semana fazem parte de um desdobramento das investigações que vêm sendo conduzidas pela Polícia Federal nos últimos meses e foi motivado pela descoberta de mais uma joia saudita. A descoberta da joia ocorreu durante uma apuração feita por uma equipe da Polícia Federal nos Estados Unidos. A ação foi realizada em parceria com o FBI. Os investigadores apuram se o item foi desviado do acervo da Presidência da República e comercializado em solo norte-americano por aliados de Bolsonaro. Prever FM 6h52, Putin divulga condições ao fim da guerra. O presidente russo Vladimir Putin disse na última sexta-feira que a Rússia cessaria fogo e entraria em negociações de paz se a Ucrânia abandonasse suas ambições na OTAN e retirasse suas forças de 4 regiões ucranianas reivindicadas por Moscou. Putin afirmou que a Rússia estava pronta para garantir a retirada segura das unidades ucranianas para que isso pudesse acontecer. Ele fez os comentários na véspera de uma cúpula na Suíça, onde mais de 90 países e organizações devem discutir um possível caminho para a paz na Ucrânia. A Rússia não foi convidada e diz que a reunião é uma perda de tempo. A Rússia controla quase 1/5 do território ucraniano no 3º ano da guerra e a Ucrânia diz que a paz só pode ser baseada na retirada total das forças russas e na restauração de sua integridade territorial. 6h52, caso Joca. Imagens mostram que a caixa de transporte de cachorro morto durante o voo estava solta. Depoimento de uma testemunha na investigação da morte do cachorro Joca em voo para Fortaleza afirma que a caixa em que ele foi colocado estava solta no porão de bagagens. Mais um momento de dor depois de 1 mês e meio de saudade do cachorro Joca. No caso que comoveu tanta gente, o cão que deveria seguir no mesmo voo que o João para Sinop, em Mato Grosso, acabou sendo despachado por engano para Fortaleza. Ao perceber o erro, a companhia aérea Gol mandou o cachorro de volta para São Paulo no mesmo dia, mas Joca não resistiu e foi entregue já morto para o João. Agora, o depoimento de um funcionário que trabalha no aeroporto de Fortaleza ao delegado que investiga o caso no Ceará traz informações importantes sobre o transporte do animal. O rapaz, que é de uma empresa terceirizada, percebeu que algo errado assim que abriu o bagageiro do avião e registrou o que viu. As fotos tiradas por ele mostram que a caixa de transporte estava aparentemente solta, sem fita ou cinto de segurança. Em depoimento à polícia, o funcionário confirmou que teve contato direto com o Joca logo que a aeronave pousou em Fortaleza e quando o depoente abriu o porão da aeronave, já visualizou o animal no interior da caixa de transporte e ele estava tranquilo, calmo. Contudo, a caixa de transporte não estava presa no setor de cargas da aeronave.
Para se resguardar, o funcionário contou que fez registro fotográfico desse fato e apresentou ao delegado. A Polícia Civil de São Paulo disse que vai coletar novos depoimentos de funcionários do aeroporto e que os laudos periciais estão em elaboração e serão analisados pela autoridade policial. Questionada sobre o fato de a caixa ter viajado solta, a Gol informou somente que tem total interesse em esclarecer o caso e segue à disposição das autoridades que o investigam. A companhia informou ainda que mantém suspenso o transporte de cães e gatos no porão da aeronave desde a morte de Joca. Agora, 6h54, o cantor Naim morreu a semana passada após queda de escada em casa, diz polícia. O cantor Naim, que morreu na manhã de quinta-feira, dia 13, estava sozinho em sua residência quando sofreu o acidente doméstico. A Polícia Civil encontrou o corpo caído no chão após um prestador de serviços de internet ligar para a emergência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse caso foi registrado como morte suspeita. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra. A ex-esposa Andréia Andrade anunciou a morte por queda do cantor na manhã desta terça-feira. A influenciadora gravou um vídeo em frente à casa que investigará o falecimento do artista. Naim, de 71 anos, foi encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Naim. Estou muito em choque e realmente não estou em condições de atender ligações, mensagens, contou ela. 6h56, Bruno Mars fará show extra beneficente em São Paulo para ajudar Rio Grande do Sul. O cantor Bruno Mars fará um show exclusivo beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A apresentação será no dia 1º de outubro, em São Paulo. Para concorrer a um par de ingressos do show é necessário doar R$50 no site oficial. Cada doação garante um número e o sorteio acontece no dia 12 de julho. Todo o montante arrecadado será doado para as vítimas do Rio Grande do Sul e revertido em cestas básicas. O cantor fará uma série de apresentações no Brasil entre outubro e novembro deste ano. Ao todo, com o show beneficente, serão 15 datas em 5 estados. Prever FM 6h57. Lula defende criação de inteligência artificial para a Sul Global competir com os mais ricos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de uma inteligência artificial para o Sul Global, para que seja possível competir com os países mais ricos. A fala foi feita durante evento da Organização Internacional do Trabalho. Segundo o petista, será necessário que a OIT trabalhe junto à ONU e a países para que a gente construa um projeto de inteligência artificial que seja do Sul Global, para que a gente possa competir com os países mais ricos que, ao criar a inteligência artificial, tentam manipular o restante da humanidade. A inteligência artificial nada mais é do que a esperteza de algumas empresas que acumulam conhecimento de todos os seres humanos. E com a acumulação desses dados, sem pagar um único centavo de dólar ao povo, eles conseguem fazer o que estão fazendo no mundo, disse Lula. É uma tarefa revolucionária, a gente tenta mudar esse quadro, comentou ainda. Assim, o presidente ressaltou que a inteligência artificial transformará radicalmente o modo de vida, sendo necessário atuar para que os benefícios cheguem a todos, e não apenas nos mesmos países que ficam sempre com a parte melhor. A própria OIT classifica as ferramentas de IA e os avanços da robótica como forças que devem mudar profundamente o mercado de trabalho nos próximos anos. Em outro momento de sua fala, Lula defendeu a reforma do sistema financeiro global como uma ferramenta de diminuição da desigualdade no mundo. A mão invisível do mercado só agrava a desigualdade. O crescimento da produtividade não tem sido acompanhado pelo crescimento dos salários, gerando insatisfação e muita polarização, destacou. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos na pauta do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares, pontuou Lula. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.